filho da irmã Karine, tá? Ele compartilhou um sonho e ele disse que, e eu creio muito, tá? Quando as pessoas elas mostram áudios de crianças, né? Porque a intenção delas, é possível que uma criança venha enganar alguém, é possível ela estar enganada sobre algum assunto, ou sobre ela não ter o conhecimento total para poder expressar alguma coisa que ela viu. Mas é muito difícil que aqui crianças venham querer enganar alguém ou algo do tipo. E foi compartilhado um sonho que eu achei muito interessante, porque isso é profético, isso é bíblico. Em Joel e Pedro confirma isso, onde é dito que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias desde quando Cristo já veio à Terra, são últimos dias. Mas é dito que as pessoas elas teriam sonhos, visões, que o conhecimento ele iria se alastrar para toda a Terra. Então, é interessante o tipo de informação que as pessoas elas estão obtendo do Pai, diretamente de Deus. Porque o sistema religioso ele colocou para nós vários tipos de formatações, muitas vezes enganos, caixotes, não talvez na intenção de fazer isso, mas por simples ignorância, né? E nós hoje temos também o privilégio de ter um vislumbre maior de toda a história humana, daquilo que a gente tem de informação geral. Então, depois, não agora nesse momento, mas vou primeiro dar uma outra introdução aqui. Vou falar sobre esses sonhos e visões que as pessoas elas têm tido. Como você pode identificar? Como primeiro conselho, eu diria o seguinte: quando você tem um sonho e uma visão, é óbvio que ali há um objetivo. Nós temos diversos sonhos ao longo da noite, quando nós estamos repousando. Como você pode saber que aquele sonho é um sonho que vem da parte de Deus? Bom, primeira questão. Esses sonhos, eles precisam ter um nexo. Um nexo é tipo um sentido, tá? Ele precisa ter um começo, um meio e um fim concreto. Isso é uma base. Você não pode, como eu às vezes até já expliquei em outros momentos, ou já coloquei em textos, ou comentários, ou áudios, onde você está sonhando que você está andando ali, de repente aparece um cachorro voando, e aí de repente você está conversando com o padeiro, e aí de repente você está vendo o campo de futebol, alguém fazendo um gol, alguma coisa do tipo, e aí de repente você viu alguma coisa que parece ser algo espiritual, mas está tudo misturado com isso aí, não faz sentido. Você consegue perceber que aquele não é um sonho que vai trazer uma mensagem, exatamente, tá? Porque ao longo dos sonhos, nós temos várias coisas que são lembranças do teu dia a dia, porque cada dia nosso é um looping de um multiverso de Deus, tá? Ele está te dando uma chance de repetir aquele dia seu, todo dia, tá? E aí você vai fazendo o seu melhor, e aquilo é uma avaliação, ele vai estendendo a tua vida, mas aquilo é um looping, tá? E é interessante que nesse aspecto, às vezes a gente tem lembranças de coisas do dia a dia, e você pode ter fragmentos disso quando você está sonhando, tá? Existem também sonhos que são memórias genéticas, aquilo que eu até comentei já esses dias no próprio Telegram, onde tem sido apregoado por algumas pessoas sobre reencarnação, ou algumas elas chamam de outra maneira, como repetição, onde seu ser repetiu em outras eras, e por isso que você teria lembrança, que é a mesma maneira de dizer reencarnação, só que uma maneira mais amena, tá? Onde existem até livros que usam a terminologia repetição de vidas, ou repetição, para o seu ser ter tido, eu diria assim, fragmentos de outras eras, tá? Alguns até dizem que você não reencarna, mas você teve como espécie de fragmentos, porque o seu ser estava descendo para este mundo, então ele foi vivendo certas eras ali de maneira inconsciente. Mentira, não existe isso. Isso é um tipo de prova, não há bíblica, não há apócrifa, e nem tem como ser provado isso. Agora, o teu ser, ele tem fragmentos de memórias genéticas que você tem dos seus antepassados, e isso é um fato. Eu até dei exemplo que na própria biologia você pode provar isso. Onde tem ratos lá que foram colocados a um experimento de certo odor. Cada vez que eles sentiam aquele odor, eram dados pequenos choques elétricos desses ratos. As crias desses ratos, os filhotes, após nascerem, quando eles sentiam esse odor, eles já tentavam se afastar do local, porque eles, por epigenética, ou seja, ativação de genética, essa informação é uma memória genética no ratinho, que foi adquirida pelos pais, passou para ele já conhecia, já sabia. Olha que interessante, né? Então, a gente, inclusive, já percebe isso pelos próprios animais. Os pintinhos, por instinto, eles já sabem
que certos animais são perigosos para eles, né? Os filhotes da galinha. Então, tudo isso é o que? É epigenética. Então, nós também temos isso. Existem traumas, assim como existem certos tipos de doenças, né, que vão ter um tipo de tendência genética para que seja passada para você ou para o teu filho, né? Existem outras que às vezes é atribuído, que é a genética, mas não é o caso, às vezes são questões espirituais, onde também demônios às vezes acabam tendo uma espécie de legalidade, mas só em dado momento, quando a pessoa começa a ter consciência, aí essas entidades podem já começar a atuar. Mas é possível que a pessoa tenha memórias genéticas de alguma coisa. Então, por isso que você, às vezes, terá a impressão de déjà vu, de momentos que você fala, eu sonhei com tal coisa como se eu estivesse em outro mundo ou em outra era. Muitas vezes são fragmentos que Deus permite, ou da tua pré-existência, quando eu falo no céu, pré-existência não é reencarnação, pré-existência, ou simplesmente uma memória genética de antepassados de tua família. E isso existe, as pessoas têm isso. Quando pessoas são submetidas à hipnose, eu não acho algo bom, algo... Geralmente sociedades secretas usam muito desse tipo de técnica, mas eu acho ainda algo meio perigoso. Existe esse tipo de técnica. Eles fazem uma espécie de, que eles chamam de regressão, mas não é porque você vai regredir para uma vida passada. Não. Você vai simplesmente acessar memórias do teu DNA. E às vezes entidades se aproveitam disso e podem se conectar com você. Então não é algo que eu aconselho. Exatamente como todas as técnicas orientais, no geral, que mesmo que eles tenham conhecimento do mundo metafísico, como funciona tudo isso, muitas vezes pode ser perigoso. Então, os sonhos eles sempre precisam ter um começo, um meio e um fim. E, dentro disso, se Deus ele te deu um sonho, não é tão usual que ele coloque que uma outra pessoa venha interpretar para você. Antigamente podia acontecer. A gente tem alguns relatos na Bíblia sobre sonhos, onde Deus coloca alguém que é sábio, alguém que é versado em alguma questão, ou Deus ele abre o entendimento dessa pessoa para ela compreender algo, né? Mas geralmente quando ele te dá o sonho, é porque ele mesmo quer que você tenha essa compreensão, mas muitas vezes isso não vem logo em seguida. Talvez aquele sonho ele pode passar vários anos para que você venha ter o entendimento completo desse sonho, tá? Ou mesmo de uma visão. Visão são um pouco mais difíceis, porque é como um sonho, só que enquanto você não está dormindo, você está vendo aquilo. Então, você já viu coisas? Já. Tá? Não é algo também muito, um pouco mais raro ou menos usado por Deus. Tá? Existem pessoas que também podem abrir visões ao consumirem coisas como, por exemplo, medicamentos. Medicamentos podem fazer com que pessoas elas abram o mundo espiritual, porque todo o funcionamento do mundo espiritual ele está ligado à tua bioquímica, o teu campo energético bioquímico abre portas para o mundo espiritual, você pode ver. Então tem pessoas que bebem, podem ver coisas, pessoas que consomem drogas, elas podem ver coisas, que são questões do mundo espiritual. Né? Muitas vezes as pessoas aí na medicina chamam, isso aí é alucinação e tal, mas na verdade, com certeza ele abriu o mundo espiritual e ele começou a ver coisas onde a realidade de espaço-tempo e coisas que Deus ele fechou para que nós não tenhamos não fiquemos assustados ou coisa do tipo, e não venha nos atrapalhar na nossa interação nesse mundo, aquilo começa a ser aberto. Então, por isso que a pessoa ela tem que sempre estar em sã, tá? Se embebedar do espírito, que é indiferente, né? Quando fala em embebedar-se do espírito, é começar a ter aquele nível de acesso a coisas espirituais, mas por Deus. Não através de substâncias ou coisa do tipo. Tá? Inclusive, essas questões elas sempre são coisas que acompanham os rituais satânicos. Eles geralmente consomem certos tipos de narcóticos ou coisas do tipo. Por quê? Porque isso facilita com que as entidades adentrem na vida dessas pessoas ou venham interagir literalmente com essas pessoas. Tá? Deus ele tem coisas do tipo, não exatamente, tá? O fruto do conhecimento do bem e do mal, por exemplo, ele pode proporcionar um efeito de quando o ser não está preparado, um efeito semelhante, que é o que eu compreendo de Satanás e todos os demônios. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles estão a um ponto e se largaram para o maligno, a um ponto que hoje eles são como loucos, como seres completamente sem noção, né? Como a gente vê aqueles personagens, como, por exemplo, que são colocados aí, até figuras de palhaços, o Coringa, personagens psicóticos, psicopatas e coisas do tipo, eles são um exemplo da personalidade maluca, completamente louca de como os demônios são. E eles querem fazer isso com a população. Então, voltando a toda essa questão. Sonhos e visões, eles são sim formas de Deus se comunicar. A Bíblia está cheia de relatos disso.
E eles sempre terão um começo, um meio e fim concreto, e geralmente Deus ele vai dar a interpretação para você mesmo como portador do sonho, tá? Muitas vezes ela pode não ser imediata, você vai ter que identificar, e aí vale de você orar e pedir a Deus. Às vezes o sonho ele tem alguma coisa referente ao teu passado, a coisas do presente ou coisas do futuro. O sonho ele é uma ferramenta atemporal. Ele mostra muito de ambos mundos, tá? Deus ele vai te dar essa interpretação, tá? Ele vai capacitar você. Às vezes ele pode sim usar pessoas onde que você tem algum tipo de confiança, mas ainda assim você deve pedir a Deus. Tem pessoas que até chegam e falam, Samuel, eu tive um sonho assim, assim e tal. Às vezes se eu sinto ali de falar ou comentar alguma coisa, eu posso fazer, mas você não pode ter a pessoa ali como uma espécie de, literalmente, não que as pessoas fazem com uma intenção, mas como um guru ou como alguém, vou consultar fulano. Não, você deve pedir a Deus e ele vai te mostrar aquilo. Né? Há coisas talvez muito pessoais da pessoa que ela vai compreender o porquê está acontecendo aquilo, ou porquê ela teve aquele sonho, ou porquê ela teve aquela visão, e etc. Mas Deus ele tem dado isso muito para as pessoas. Como eu disse, as próprias experiências EQM, elas são já um tipo de fruto de todas essas profecias se cumprindo. Isso significa que nós estamos nos últimos tempos e Deus está chamando as pessoas. Ele quer que as pessoas se voltem a Ele e venham se converter. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E os sonhos, como eu disse, eles muitas vezes vão falar sobre seu passado, seu presente e seu futuro. Todos os sonhos que Deus ele me mostrou, quando era em relação a sonhos já grandes e coisas do tipo, eu hoje observo que eles eram sonhos atemporais. É interessantíssimo. A física nos sonhos é diferente porque você está falando de um mundo espiritual, ele é diferente. Ainda assim, existem certos padrões onde você tem uma física, você pisa e tal, mas em sonhos você pode voar, pode ter força, pode observar coisas que elas são semelhantes a muitas vezes aquilo que nós chamamos de fantasia em filmes. Né? Por quê? Porque os filmes expressam isso. É interessante que porque crianças gostam muito de filmes desse tipo de linha, né? De linha que a gente chama de fantasia, ficção científica, algo do tipo. Que nós chamaríamos como algo lúdico para o nosso suposto mundo real, que a gente considera como mundo real. Porque, na verdade, elas estão mais próximas daquilo que seria o mundo celestial de onde nós viemos, onde as coisas são diferentes. Então você percebe que o sonho e as visões, elas apresentam padrões e coisas que às vezes não são tão comuns para nós, né? Era como quando Deus ele permitiu que eu observasse, eu cheguei a ver assim figuras, de como por exemplo eram demônios, e quando eu me lembro daquilo, são coisas completamente difíceis de você explicar. Existe alguma coisa assim nesse mundo, sim, por isso que eu entendo que esse mundo ele é sempre uma sombra das coisas de lá, mas é complexo explicar. Talvez desenhando daria para fazer, mesmo assim seria muito difícil explicar a cor, a textura, o que é aquilo, o que você sente, ou até as sensações do mundo espiritual, elas têm um nível muito mais forte, por isso que as sensações dos sonhos também têm essa semelhança, muito mais forte do que a gente tem aqui nesse mundo natural, que a gente chama de natural, né? Onde ele é apenas um tipo de, eu diria assim, de desaceleração, um mundo mais, que a gente chama de concreto, um mundo mais parado em relação ao mundo espiritual, literalmente, tá? Quando, por exemplo, anjos, isso eu já comentei em áudios, os sonhos, eles vão mostrar, às vezes, pessoas podem atravessar paredes ou coisas do tipo, podem ter uma força especial e tal, porque aquilo está mostrando um vislumbre do que é o mundo espiritual. Jesus, quando ele atravessa a parede, para conversar com os discípulos após a ressurreição, é porque ele tem o domínio do corpo dele, fora já desse mundo, dessa frequência, então as moléculas dele aceleram e ele simplesmente passa os lugares. Anjos também fazem o mesmo, né? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa questão de sonhos e visões, tá?